Olá, muito boa noite, meu amado, você que está aqui comigo nesta quinta escatológica. Estamos mais uma vez aqui com o nosso amado irmão Luan Ribeiro, que foi o primeiro a entrar, Cristina Roselaine, pastora Lucimar, Tuane Alves. Muito boa noite, paz seja convosco. Deixa eu abrir aqui na minha tela aqui as nossas perguntas de hoje. Estamos aqui ansiosos por ter o nosso professor Rodrigo esta noite para responder algumas perguntas para nós. E por isso eu já quero então começar a nossa live dizendo que estamos no 39º dia da nossa campanha de 40 dias para acesso a uma colheita sobrenatural. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, hoje lemos Apocalipse capítulo 21 e amanhã vamos terminar então com Apocalipse capítulo 22, sempre na perspectiva de conhecer quem é Jesus. E o nosso professor Rodrigo tem nos ensinado a enxergar esse plano escatológico nessa vertente, que ele vai vir para nos buscar e ele é o grande vencedor, ele vai triunfar sobre todas as coisas e estamos felizes por isso. Eu quero orar por você já esta noite, em nome de Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso. O Senhor é o príncipe da paz, aquele criador de todas as coisas. E por isso, Pai, nos desconectamos de toda a correria deste mundo, Pai. Pedimos perdão a Ti por todas as nossas falhas, aquilo que fizemos que não deveria termos feito, Pai. Passa o sangue de Jesus. Aquilo que fizemos, Eita, peraí que entrou alguma outra coisa aqui. Entrou um vídeo do YouTube bem no meio da oração aqui. Pai de amor, em nome de Jesus, nos perdoe aquilo, Pai, que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Paizinho, nós queremos viver completamente para Ti, ó Deus. Tudo que entrou, tudo que saiu, que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Por isso, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E que hoje, mais uma vez, Pai, se cumpra o Teu propósito para nós. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira onde o Senhor nos mostre aonde o Senhor quer que cheguemos, Pai. Porque o Senhor é um Pai de destino. O Senhor é um Pai que nos cumpriu e já colocou um destino quando idealizou as nossas vidas, já tinha um propósito para nós. E por isso nós te agradecemos por ser filhos de um Pai que nos destina a um futuro maravilhoso, Pai. Assim nós estamos felizes por estar aqui essa noite e pelo que o Senhor já nos presenteou com o professor Rodrigo para tirar as dúvidas, para esclarecer assuntos da Tua palavra, Pai. Assim entregamos, Senhor, todo esse trabalho que estamos fazendo já há 39 dias, Pai, nos reunindo aqui, ó Deus, às 21 horas, tudo para estar mais perto de Ti, porque a Sua palavra diz lá em Tiago que quando nós nos caminhamos em direção a Ti, o Senhor também se caminha em direção a nós. Então, Pai, faz-nos, Senhor, chegar ao trono da graça com confiança hoje, Pai, para que hoje possamos ser melhores do que ontem e amanhã termos, Senhor, a esperança de ser melhor ainda do que hoje, Pai. Assim nós entregamos esse período a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, nós estamos lendo o livro de João, capítulo 4, versículos 34 e 35, é o texto base da nossa campanha e nós estamos proclamando ele todo dia, toda live que temos aqui. E o texto diz assim: Então os discípulos, Então Jesus disse aos seus discípulos: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, já o tempo é agora, demorou. Você tem que estar sabendo como Jesus voltará para nos buscar hoje. O Senhor preparou o dia de hoje para você esclarecer a tua mente e poder glorificar ao nome do Senhor Jesus, porque a Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Então, muito boa noite a Fátima Santos, ao Fábio Júnior, ao pastor Márcio Souza, à irmã Sônia Rocha, ao professor que está aqui conosco hoje, já vamos convidá-lo, a pastora Isaura, a Vanessa, a Cristina Roselane, a Tayane, a reverenda Laide Marli, minha mãe, a Luciene Araújo, a todos vocês que estão aqui, a Cleonice e tantos ainda que vão entrar, muito boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Hoje, eu gostaria que o tema da nossa ministração é Panorama Escatológico 2. Panorama Escatológico 2. Se alguém conseguir colocar aí, vai ser muito bom. E nós já vamos, então, convidar o professor Rodrigo para entrar aqui na nossa live, para que a gente possa, então, começar o nosso bate-papo em nome de Jesus. Amém? Quero fixar aí, se alguém puder escrever para a gente, Panorama Escatológico 2, vai ser muito bom. Amém? Eu também coloquei aí Isso, glória a Deus, muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero também dizer algo para vocês. Eu mandei um link aqui no grupo, do Movimento Apostólico, tá? O grupo do livro do pastor e professor Rodrigo, o livro de escatologia. Tá? Então, se alguém puder copiar esse link e colocar na nossa live aqui, de vez em quando vai ser bom. Você que tem interesse em adquirir o livro do pastor Rodrigo a um preço promocional, preço para nossa igreja, para nossa live aqui, nós precisamos atingir uma quantidade específica de livros para conseguir junto à editora esse desconto. Você então entra no grupo e a Larissa, namorada do Gustavo, vai dar as informações para você, ok? Não sei se dá para postar link aqui também, falei de alegre, né? Mas vamos convidar o professor Rodrigo para entrar aqui conosco e nós compartilharmos da palavra de Deus em nome de Jesus. Professor Rodrigo, a hora da... Andou bem na hora aqui. Já mandei aqui. Glória a Deus. Professor, muito boa noite. Paz seja convosco. Amém. Boa noite. Paz seja convosco aí, pessoal todo. Pastor Marcelo, pastora Priscila, a sua mãe, reverenda Laide. Isso. Muito prazer. Ela está acompanhando aí as lives toda sexta. E todos os irmãos, não é? Que a gente tem se aproximado deles aí, com a bênção do pastor. E aí tem sido muito legal, muito prazer de estar de volta aqui. Para continuar o nosso panorama escatológico, então, discutindo os pontos. Porque conforme nós temos conversado, e acredito que as pessoas já estão percebendo, talvez o grande problema para se compreender a escatologia, a volta de Cristo, o Cristo do Apocalipse, é como ordenar os fatos, entender em que ordem vai acontecer o quê. E justamente nesse panorama de semana passada e hoje, nós estamos ordenando os fatos a fim de trazer uma melhor compreensão do assunto. Muito bom estar de volta, um prazer fazer parte aqui, né? Glória a Deus. É bom, ele une propósitos e quem sabe, né? Deus está preparando uma ponte para a gente a São Paulo e Deus é bom, né? Eu tenho certeza disso. E como é que foi a tua semana, professor? Muito cheia, como tem sido constantemente. Parece-me que na pandemia nós estamos com muito mais a fazer do que antes, não é? Então, muito cheia, mas muito abençoada, cheio das coisas avançando, acontecendo para a glória do reino de Deus, para a glória do Cordeiro. Tem sido tudo muito bom. Mesmo dadas as circunstâncias difíceis pelas quais nós temos passado, nós temos podido dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, né? Mas olha só, Deus nesse tempo não está providenciando novos campos para você? Tá, rapaz, a gente percebe como é que era justamente isso que eu tinha em mente. É impressionante como que na adversidade, conforme aconteceu com o profeta Daniel, o anjo foi lá, deu a visão e falou, sela, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Então, às vezes, aquilo que Deus faz hoje, que Deus começa a mostrar hoje, a gente não entende hoje. Mas com o passar do tempo nós vamos entendendo como que Deus vai largando as fronteiras, abrindo campos, fazendo realmente coisas acontecerem que a gente não espera, que a gente não esperava. É misteriosa a maneira que Deus age, mas é certo que Ele está agindo. Isso é bem certo mesmo. Veja só, se não fosse toda essa pandemia, nós não estaríamos conversando aqui e você não estaria
ensinando a palavra de Deus para tantas pessoas? Porque eu vejo que você está fazendo live todo dia. Rapaz, todo dia, pastor. Então, olha só, você teria que ter vindo para São Paulo, nós teríamos que ter feito um seminário, cobrado um determinado valor para pagar os seus cursos todos para cá, movimentar a igreja, abrir, fechar, né, para você atingir o número de pessoas X ali. Mas agora, eu estou tendo muitas visualizações na nossa página, e você que está aqui, deixa eu falar uma coisa antes aqui. Aproveita, segue aqui o Plano Louvor Church, segue também o Instagram do professor Rodrigo, A Hora da Escatologia, e segue também as páginas do YouTube, se inscreve lá e ativa as notificações, viu? Não fica aqui achando que a gente está de bobeira aqui, não. A gente está semeando aqui, quer colher o teu likezinho lá no YouTube depois. E eu estou tendo visualização aqui e depois no YouTube também, pessoas estão assistindo depois. Né? E tem sido assim, e eu vou agregar todo esse nosso conteúdo a um conteúdo extra lá no nosso curso de escatologia, na nossa plataforma de ensino. Ótimo. Então daqui 30 anos você vai estar ainda com cabelos pretos dando aula de escatologia aqui na nossa plataforma. Isso é lindo também, não é? É lindo, Deus é bom, muito bom. E aproveitando então também, toda vez que você salva, depois que o pastor coloca aí a live no Instagram, eu vou lá, copio e eu coloco na minha playlist no canal que é só de lives. Então todas as lives que nós temos feito aqui também estão lá no canal A Hora da Escatologia. Muito bom. Então é muito conteúdo. E aonde tem muito conteúdo, tem muita responsabilidade, porque agora você está sabendo do assunto. Você tirou a tua dúvida, então você fala com mais propriedade, com mais autoridade. E uma eclésia com autoridade, porta nenhuma do inferno pode prevalecer contra isso. Agora chega de merchan, chega de propaganda, só nos últimos 8 minutos eu quero gastar para falar do teu livro, professor. Eu tenho algumas perguntas para te fazer agora. E aí a gente entra no assunto que nós paramos, que é o de número 15, ok? Sim. Dentro do plano escatológico, o número 15. A primeira pergunta que me fizeram aqui, que ficou sem resposta a semana passada, porque não deu tempo, o Espírito Santo ele será retirado no momento da tribulação? Ele vai embora? Vamos lá. O Espírito Santo não será retirado da igreja. Ou melhor, desculpe, o Espírito Santo não será retirado do mundo. O que ocorre? Falando bem diretamente, mas aí os irmãos, aqueles que ainda não conhecem, pastor, você faça a ponte aí depois para os irmãos. O que acontece, gente, é uma leitura apressada do texto e o tal do senso comum. O senso comum é aquilo que acaba virando doutrina no meio da igreja, de tanto que se repete. Eu acho que tá ficando ruim, acho que o teu áudio não tá legal. O meu áudio? Peraí. Eu não tô ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem o áudio do professor ou é só eu que tô... Fala, se não estiver ouvindo bem, de repente eu tiro o fone, que eu tô com fone aqui, mas se não estiver legal... Pessoal, faz um sinal aí. Tá ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Quem tá ouvindo? Eu não tô ouvindo legal e o pessoal tá demorando de responder também. Quer fazer um teste? Olha lá, o Luiz... Agora ficou bom. Ótimo. Eu estou ouvindo bem. Então vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, o que ocorre com esse pensamento de que o Espírito Santo vai ser... O pessoal está dizendo que está ouvindo bem. O que ocorre com relação ao pensamento de que o Espírito Santo vai ser retirado da terra é uma leitura apressada do texto. Que texto? 2 Tessalonicenses 2. Hora nenhuma o texto diz que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Ele diz que aquele que detém o anticristo continua detendo até que do meio seja retirado. Mas do meio de onde? Do meio da igreja. Porque não é possível se retirar de algum lugar alguém que é onipresente, não é? O texto de Gênesis 1 e 2 diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E Vavorro, que é o Espírito, e estava sobre a face do abismo. Então, mesmo com a terra desolada, destruída, o Espírito estava lá. O Espírito Santo não pode ser retirado porque ele é Deus. O salmista Davi, no 139, ele diz, se eu levar minha cama, se eu estiver fugindo da presença do Senhor e levar minha cama para o céu, ele está lá, o trono dele está lá. Se eu for para o mais profundo abismo, ele também está lá. Então Deus está em todos os lugares. O que vai deixar de acontecer, gente, na grande tribulação,
é o poder de restrição do Espírito Santo. Ele vai atuar como atuava no Antigo Testamento, porque agora no Novo, de Pentecostes para frente, a plenitude do Espírito. Nós estamos na particularidade do nosso lar, onde nós podemos orar e sermos cheios do Espírito. Dentro da grande tribulação, a igreja vai embora, portanto o Espírito Santo sai do meio da igreja e enche os 144 mil. Então os 144 mil estarão selados, cheios do Espírito Santo, pregando, e é o Espírito Santo que vai estar atuando aqui, porque haverá muita conversão na grande tribulação, e não é possível que ocorra salvação na grande tribulação sem que seja por intermédio do Espírito, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo não será retirado. A igreja que sai, portanto, o Espírito não vai estar atuando dentro da igreja, que é o escudo, que é o broquel, né? É a igreja que avança contra as portas do inferno. Então, o Espírito Santo vai atuar nos 144 mil, mas ainda haverá conversão, e é o Espírito Santo que vai operar isso na grande tribulação. Respondido, respondido. Outra pergunta aqui. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17:12. Do que se refere esse receberão poder por uma hora? Isso é uma referência. Não esqueçam de o seguinte, que a gente tem tentado falar quase toda a live, que o livro do Apocalipse ele é a conclusão. Portanto, nós precisamos remontar sempre aos profetas maiores e menores. Isso que está escrito aí no versículo 12 do capítulo 17 foi mais detalhado lá atrás pelo profeta Daniel. Então esses 10 chifres, Daniel viu e explicou isso como sendo 10 reinos que o mundo vai... Por isso a globalização é muito importante, esse assunto, e essa coisa toda que está acontecendo por causa da pandemia, do mundo se unir e tentar ter um pensamento só. E o presidente anterior ao Trump, o presidente Obama, ele tinha uma frase que era: eu sou cidadão de uma aldeia global. Então essa ideia de um mundo unificado, ela começa em Daniel e vem aqui concluída em Apocalipse 17. O mundo será reorganizado em 10 supernações, em 10 grandes reinos. Ainda não está, será na profecia do Daniel e no João, Apocalipse 17. Então nos últimos dias, o mundo haverá um entendimento de que há bandeiras demais, há fronteiras demais, então precisamos encurtar isso a fim de conter o próprio vírus ou outras coisas mais. Então o mundo se organizará em 10 nações, mas essas nações, quando a Bíblia usa a expressão uma hora, ela quer dizer que se reorganizará em 10 nações, mas essas nações não estarão dominando por muito tempo, porque concordarão e entregar o seu poder à besta. Então o mundo vai ser dividido em 10, mas por um breve momento, pois eles concordarão. Não dá para nós, temos que ter um líder, um carismático, um Messias, um cara capaz e competente para resolver os problemas da economia, da política e da religião. Respondido. Respondido. Uma outra pergunta é essa da irmã Sofia, diz assim: no céu iremos reconhecer nossos amados, porém sentiremos a ausência dos amigos perdidos, ou seja, daqueles que não foram para o céu? Isaías 65, 14, 15, 16 e 17, poderia ter dito do 14 e 17, né? Ele diz que nós não vamos nos lembrar das angústias passadas. Portanto, quando o Apocalipse 21 diz que na volta de Cristo, ele então enxugará de nossos olhos toda lágrima, ele está dizendo, em concordância com Isaías 65, que trata do milênio, ele está dizendo que nós não nos lembraremos das angústias passadas. Então, se algum parente, amigo ficou, nós teremos isso riscado da memória, já que nós não nos lembraremos das angústias passadas. Porque na live anterior nós já falamos que haverá memória sim, né? Os irmãos poderão assistir ali novamente para poder ter isso resgatado. Ok. Outra pergunta que é da irmã, que eu não notei o nome. Diz assim: nós falamos a respeito dos filhos abortados, que a gente vai rever. E como é que ficam os filhos adotados? A Bíblia fala alguma coisa? Eles vão reconhecer a sua paternidade biológica também? Não vai ter um conflito das duas paternidades lá? Como é que funciona isso?
São duas perguntas, então. Haverá um reconhecimento, porque uma vez que passa para o estado de lá, é aquela situação, então vou resgatar rapidamente, do Monte da Transfiguração, quando Pedro sabia que Moisés era Moisés e que Elias era Elias, conversando com Jesus. E ele sabia isso porque o seu entendimento foi aberto, porque naquele instante ele pôde ver o mundo espiritual. O João, 1 João 3,2, diz que hoje somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando o Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele. Significa que teremos aquele corpo de Lucas 24, que Jesus atravessou a parede não sendo o espírito, mas tendo o corpo, Sim. porque ele comeu mel e comeu peixe. Porque eles Tá. pensaram que era fantasma e ele comeu. Então, uma vez que teremos o corpo semelhante ao de Cristo, significa que teremos um corpo não limitado ao tempo, nem à matéria, nem ao espaço. E um pouco disso que Pedro experimentou é uma prévia do que esse corpo é capaz, do que vai acontecer do lado de lá. Há um Tá. pleno entendimento, uma plena consciência. Tanto é assim que quando abre-se o selo no capítulo 6, é vista a alma das pessoas debaixo do altar. E elas estão clamando justiça por terem sido mortas na grande tribulação. Então há uma plena consciência, um pleno saber do lado de lá. Isso é muito importante. E aí, com relação, então, à adoção, sim, as pessoas saberão quem é o pai biológico, porque ela não estará nessa limitação de memória, de pensamento. Tudo estará claro, tudo estará patente. Podemos usar, por exemplo, também o 1 Coríntios 13, que é o texto que a gente fala, eu fiz uns 7 casamentos, e a gente sempre cita 1 Coríntios 13, que é o texto do amor. Agora, o que eu mais gosto naquele texto é o final, quando ele diz que hoje conhecemos em parte, mas quando ele se manifestar, nós conheceremos plenamente. Então isso é muito bacana, né? Então haverá sim esse reconhecimento, os filhos adotivos saberão sim quem são seus pais biológicos. Aí você trouxe a outra pergunta, junto com essa, que é o seguinte, não vai haver um conflito de sentimentos e tal? Porque não vai haver o conflito de sentimentos. Uma maneira de responder a essa pergunta é também aquela com relação ao tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo receberemos diferentes galardões, diferentes recompensas, uns mais, outros menos. E alguém pergunta, puxa, mas então lá não vai rolar um sentimento de inveja? Não, porque Paulo diz que uma vez que estejamos no tribunal de Cristo, já tivemos o nosso corpo transformado em glória. Aí ele argumenta, o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, o que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Portanto, quando eu viro o pastor Marcelo, que tem um ministério muito maior do que o meu, recebendo galardão maior que o meu, eu vou me regozijar, porque os sentimentos mesquinhos e invejosos terão sido sobrepostos por um corpo, um sentimento glorificado. Poxa, que maravilha isso, hein? Isso aí esse versículo é fenomenal. Eu nunca tinha lido dessa forma, assim, com tanta clareza. Abriu meu entendimento aqui. Amém. De uma forma, porque eu falei, a gente vai chegar lá, vai ver um com uma coroinha, outro com uma baita de uma coroa, como é que vai ficar? Vamos ficar bem, vamos ficar felizes. Oh, aleluia. Glória a Deus. A última pergunta que eu tenho aqui, que me enviaram é, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós subiremos, amém. Mas e os mortos perdidos, os que não são salvos, como será? Eles irão para o inferno após o período milenar? Boa pergunta, excelente pergunta. A Bíblia fala de 7 tipos de juízo, de julgamento. Eu tenho um vídeo lá sobre isso. Não vou entrar aqui, mas só vou dizer que... O vídeo no teu canal. No canal. Eu estou dizendo isso só para que a pessoa... mas quais são os juízos pelo que vão passar? É só esse? É só um? Então são 7. Está lá explicado. Mas respondendo diretamente à pergunta do pastor Marcelo é o seguinte. Tem 2 juízos aqui que nos interessam para essa pergunta. O primeiro juízo é o do tribunal de Cristo, onde só participam os salvos. Portanto, se alguém chegou no tribunal de Cristo é porque essa pessoa está salva. No tribunal de Cristo, o obreiro não é julgado, mas a obra do obreiro. Percebe? Então, se alguém está no tribunal de Cristo é porque está salvo. Aí a pergunta é, e os mortos perdidos? Os mortos perdidos, eles ressuscitam só depois do milênio no trono branco. Durante o milênio, quando as pessoas vão morrendo, elas continuam indo para o lugar de tormentos. Uai, como assim? Né, o meu uai mineiro aqui, vou explicar. O camarada está no milênio. Ele morreu, o milênio inclusive diz que se alguém morrer de 100 anos, morreu adolescente, por exemplo. Então as pessoas vão morrer no milênio. Esse é outro assunto, viu? Esse é outro assunto que mas a gente a essa ideia do morto perdido. Sim, claro. Porque no milênio, tem morto perdido. Esse é outro ponto interessante. No milênio tem morto perdido. E o morto perdido do milênio, ele continua indo para o lugar de tormentos para onde vai o morto perdido hoje.
Porque o morto perdido só ressuscita depois do milênio. Porque o milênio não é o estado eterno. Ainda não. Ele ainda é uma dispensação. Então É o milênio. o morto perdido, do Gênesis ao final do Apocalipse, ele vai para o lugar de tormentos, para ressuscitar só depois do milênio, diante do julgamento do trono branco. Tá. E esse lugar de tormento, qual seria? É o lugar para onde as pessoas perdidas vão hoje. Porque ao contrário do que se pensa no senso comum, você percebe que como é que tem muito senso comum nessa coisa. O inferno está vazio. Inferno na Bíblia é o Geena, é o lago de fogo mencionado no Apocalipse 19 em diante. Aí ele vai ser retomado. Então, Quem vai inaugurar é Satanás, que vai ser lançado lá. O anticristo e o falso profeta, porque o Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Então o anticristo e o falso profeta é que vão inaugurar o lago de fogo, enquanto Satanás será acorrentado por 1000 anos. Então hoje, aquilo que a gente comumente chama de inferno, é só notar que nem todas as Bíblias vão traduzir aquilo por inferno. Porque o inferno, propriamente dito, é o Geena, o lago de fogo. Aquilo que a gente está chamando de inferno hoje é o lugar de tormentos, na visão de Jesus lá em Lucas 16. Que tinha um abismo intransponível no meio, à direita estava Lázaro com Abraão, e à esquerda aquele rico que estava praticando coisas erradas. É claro que aquela situação não é mais assim, porque em Efésios, Cristo levou o cativeiro, esse lado direito, onde estava Lázaro e Abraão, a partir da crucificação, Cristo levou isso para o terceiro céu. E agora as regiões mais baixas da terra, chamada no grego de Hades e no hebraico de Sheol, é composto somente pela região dos mortos, lugar de tormentos. Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar essa questão dos dois Lázaros, mas agora você já deu esse exemplo. Cristo, então, transportou eles para o terceiro céu. Isso está escrito em Efésios, exatamente. Que coisa linda. Com o Salmo 68. Quando Cristo morre e ressuscita, ele então leva cativo o cativeiro. Então os mortos perdidos... Tá perguntando se estão no purgatório. Os mortos perdidos estão em purgatório? O purgatório da Igreja de Roma, não. O purgatório da Igreja de Roma é a invenção de Roma. Né? Então não é purgatório, é um lugar de tormento. Por que o purgatório? Por que a palavra purgatório? O purgatório é um lugar onde se purga os seus pecados, e aí purgando esses pecados, uma hora você vai sair de lá. O lugar de tormentos de que Jesus falou em Lucas 16, não se sai mais de lá. O perdido foi para o lugar de tormentos para não sair. Tipo assim, eu não sei como é em São Paulo, mas aqui em Juiz de Fora nós temos presídio e penitenciária. O camarada foi preso em flagrante, ele vai para o presídio, aguardando julgamento, para então, em condenação, ir para a penitenciária. Aí também tem? Deve ter. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, pense assim comigo, pessoal. O lugar de tormentos é o presídio. O inferno é a penitenciária. Sim. É que não tem um nome. Na verdade, a Igreja de Roma deu o nome purgatório, mas, né, na verdade não tem um nome. Purgatório é que na doutrina do purgatório é possível sair de lá. Então, aí já entra num... É um lugar de tormento. A Bíblia diz lugar de tormento. Então, purgatório, no sentido que a palavra aparece na tradição, ele não existe. Porque purgatório, alguém pode purgar os seus pecados e sair de lá. O pastor Priscila está até dizendo aí, ó, purgatório é um lugar que tem pulgas. Deixa eu falar uma coisa. Vamos agora, então, as perguntas que me enviaram foram essas. Agora nós vamos entrar, então, no nosso panorama escatológico, onde nós paramos no item 15 e vamos prosseguir. Vamos lá. Então, pessoal que está acompanhando em casa aí, o item 15 é as bodas do Cordeiro, porque nós colocamos os eventos todos na ordem cronológica para poder entender. E para isso, pastor, para explicar o que é as bodas do Cordeiro, eu queria ler Apocalipse 19, 7, 8 e 9, porque ele é crucial para essa compreensão. Alegremos, exultemos e demos... Você até que fez essa pergunta na última... Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Por que eu pedi para fazer essa leitura? Porque aqui nós estamos no Apocalipse 19, no final da grande tribulação, e então vivenciando o item 15 da nossa listinha. Nesse item 15, as bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja, que está acontecendo no céu.
Tá. Bodas no versículo 7. Note que no versículo 9 diz que é bem-aventurado quem é chamado para a ceia e não para a boda. Porque a boda é Ah, a núpcia, é o casamento, é o encontro da noiva com o noivo. Tanto que aí no que retorna, se a gente continua lendo 19, a igreja não vai ser mais chamada de noiva, não. Agora ela é esposa do Cordeiro. Não é mais a expressão de Paulo, estou zeloso por vós com zelo de Deus para vos apresentar como uma virgem pura a um só Senhor, a saber, a Cristo. Não tem mais isso. Agora ela casou-se, porque as bodas acontecem no céu após o arrebatamento. E a ceia das bodas, que está dito no 9, ela é a festa consequente do casamento, que é o milênio. Então, bem-aventurado quem é chamado para as festas do milênio. E esse ensino, pastor Marcelo e demais irmãos que estão assistindo, ele está em plena concordância com o discurso de Jesus lá em Lucas 12, especialmente o verso 36, quando Jesus, falando aos judeus, diz assim, que quando da sua volta, eles deveriam estar preparados como que esperando um homem que foi para casar-se e que depois de tendo casado, volta para a festa. Então é muito poderoso, tudo bem que eu sei que eu estou até falando rápido e a gente tem um tempo muito contado da live, mas se analisado no seu contexto, é lindíssimo. E importa-nos muito saber essa diferença do versículo 7 e do 9, que no 7 aconteceu a boda do Cordeiro no céu, e que o 9 é a ceia da festa, porque isso mostra para nós que o arrebatamento é antes da tribulação. E aí vem o grande ponto, pastor Marcelo e demais irmãos, de entender essa cronologia escatológica e se preparar a partir desse conhecimento. Porque só será arrebatado para participar das bodas do Cordeiro quem estiver vigilante hoje, quem estiver cheio do Espírito Santo. Portanto, diante de Covid, de gafanhoto, de ciclone, a mensagem é uma só: volte para o Senhor. Porque você precisa voltar agora para ser arrebatado, casar-se com o Senhor e ter então as suas bodas no céu, enquanto na terra está rolando o item 16, que é a grande... Então, quem for salvo durante a grande tribulação, quem for salvo não vai participar das bodas do Cordeiro. Da boda não, vai participar da ceia. Ah. Por isso que eu pedi para ler. Agora eu vou ler só o 9, não vou ler mais o texto que fala das bodas. Versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Uai, quem são esses? Os salvos da grande tribulação. Né? E se alguém perguntar, pastor, mas vai ter salvo na grande tribulação mesmo? Apocalipse 7, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, Apocalipse 20, versículo 3 e 4. Quem são esses que reviveram, que ressuscitaram? São aqueles que não adoraram a imagem da besta, nem receberam a sua marca, e reviveram e reinaram por 1000 anos com Cristo. Então, haverá sim salvação na grande tribulação. Isso é importante dizer, pastor Marcelo, e algumas pessoas costumam falar assim, puxa vida, mas se ficar ensinando que tem salvação na grande tribulação, não vai deixar o irmão esmazelado lá e ele querer ficar para a segunda chamada? Bom, o fato de que alguém possa ter esse ou aquele comportamento diante das Escrituras não deve ser motivo para que não ensinemos a Escritura toda. Atos 20, 27, Paulo pregando aos Efésios, diz, eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Não é? E então, mas agora... Então, é muito legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que está no versículo 7 de Apocalipse 19. Sim. Diz que a sua esposa já se aprontou e chegou para bodas do Cordeiro, porque vai casar, vai ser agora esposa. Agora, no 9, os que se converterem na grande tribulação não vão ser esposa do Cordeiro? Vão reinar com Cristo no milênio, pelo menos o texto de Apocalipse. Mas qual a diferença? Então, me parece que tem uma diferença entre as pessoas que vão ser a esposa e as pessoas que vão só participar das bodas. Sim, vai ter uma diferença. Por quê? E qual que é essa diferença que o livro do Apocalipse faz? Justamente chamar a esposa, capítulo 2 e capítulo 3, que são as 7 igrejas, de vencedores. E aqueles dentro da grande tribulação que rejeitarem a marca da besta serão chamados de salvos. Então há sim uma diferença. Por quê? Aí eu acredito que eu já estou indo no item lá de baixo, mas só para explicar isso, no milênio tem 3 tipos de povos habitando lá, não é só a igreja não. Né? Tá. Então depois você fala. Então vamos lá. Então a gente está no item 15. Volta pro 15. Tá difícil avançar do 15. E o 15, as bodas do Cordeiro, ela está acontecendo no céu e ao mesmo tempo na terra está acontecendo os 7 anos da tribulação. E a gente não tem acesso para ficar vendo o que está acontecendo aqui, não. A gente está lá festejando.
Justamente Som, por causa música. do. Isso aí, isso aí. Festa lá total. Pá. Justamente por causa do Isaías 65, que diz que nós não vamos nos lembrar das angústias passadas. Então, nós não vamos estar no céu vendo os irmãos passando pelos selos, pelas trombetas e pelas taças. Não é Isso, tipo nós vamos, Netflix, tal, lá no céu, a gente nada. Nós, assistindo nós o vamos estar fim do lá sem. mundo, tá? Não, sem chance, Tá, né? tá Nós vamos bom. estar lá sem essa noção, inclusive, de tempo. Ótimo. Porque para nós terá Sim, sido assim: subimos e descemos com Cristo para começar o milênio, né? entendi. Tá bom. Vamos lá. Item 16. Item 16. Enquanto ocorreu isso que nós acabamos de falar no céu, na terra está rolando a grande tribulação, que são os 7 anos, que é a última semana de Daniel, que é o momento do primeiro selo, que é o anticristo. Consequentemente, os selos que ele traz consigo, que são guerra, fome e morte, as trombetas, as taças, os juízos de Deus manifestados na terra. E alguém poderá Tá. pensar assim: puxa vida, então no céu rolou as bodas, está casando, e aqui na terra está rolando a grande tribulação. Como é que pode isso? A grande tribulação não se pode perder de vista Daniel 9, 24. Do 24 ao 27, que diz que o propósito da grande tribulação não é Deus que está malvado, vingando e pegando e tal. Não, está dizendo justamente a profecia a respeito da grande tribulação diz que ela tem o propósito de dar fim aos pecados, extirpar a iniquidade, estabelecer a justiça eterna, olha que fortíssimo, e ungir o santo dos santos para Cristo reinar no milênio. Então a grande tribulação tem essa manifestação de juízo, de taça sendo derramada, trombeta sendo tocada e selo sendo aberto, para acabar com a maldade. Isso é muito Tá. potente. E Então isso não dura é 3 anos e meio. 7 anos, já que os primeiros 3 anos e meio são a falsa paz, que o anticristo terá feito o acordo de 7 anos com os judeus. Então essa primeira metade, o que está acontecendo? E aí A primeira vamos metade então. é tranquila. Então, a segunda metade que o bicho pega aí. Mas tranquilo em que sentido? Por exemplo, o item 16 foi a primeira, é o início, então, e o 17 é o julgamento dos selos. Então, depende do aspecto do tranquilo, porque o Apocalipse 12, 17 diz que nessa primeira metade ele estará perseguindo os que guardam o testemunho, que são os judeus de Israel, que guardam os mandamentos, e aqueles que dão testemunho de Cristo. Então, nessa primeira metade, o anticristo está perseguindo veladamente os cristãos e os judeos, porque ele só arranca a máscara e persegue abertamente na segunda metade, que eu suponho que é Então, isso que você quer trazer. isso, tranquilo em relação aos outros 3 anos e meio. Mas vai estar tendo uma caça às bruxas, por assim Vai dizer, na estar primeira metade. tenso. Os 7 anos vão ser tensos, é isso? Os 7 anos vão ser tensos. Por quê? O primeiro selo, aí nós então vamos para o item 17, tudo bem? Avançamos? No item 17 começa o julgamento dos selos. E o julgamento dos selos, ele se dá com a abertura do primeiro selo, que é o anticristo, e que é a assinatura do tratado. Então, para quem lhe adorar, é um momento tranquilo, é um momento de uma paz, e que ele vai estar perseguindo de forma velada aqueles que estiverem perturbando ele. Quem é que está perturbando ele? Apocalipse capítulo 11 diz que nessa primeira metade o anticristo está lá. Não, eu sou o bom, eu sou o bom, eu sou o Messias. Só que as duas testemunhas vão estar em Israel falando assim, esse cara é o capeta, esse cara é o Perguntaram Satanás. aqui, ó. Esse... Perguntaram, e as duas testemunhas? Estão pregando na primeira metade dos 7 anos. Aqui está Tá. no nosso item, dentro do nosso item. Ops, cadê? Opa, voltando. Item tá dentro do 17, exatamente. Porque é a primeira metade da tribulação. As duas testemunhas, elas pregam nos primeiros 3 anos e meio. Por isso que é uma paz aparente. Porque é uma paz com o anticristo resolvendo os problemas do mundo. Mas com as duas testemunhas falando, esse cara é o diabo, esse cara não é Deus, esse cara não é o Messias. Então, isso está escrito em Apocalipse capítulo 11, pessoal. Na primeira metade, as duas testemunhas vão estar bagunçando o coreto do governo do anticristo, que parece perfeitinho. Por isso, todo mundo que for concordar com a mensagem das duas testemunhas será perseguido ainda na primeira metade dos 7 anos pelo anticristo, porque as duas testemunhas vão passar os 3 anos e meio tocando o terror. E o texto de Apocalipse 11 diz que as nações do mundo vão estar fechadas com o anticristo e que então vão se irritar com as duas testemunhas e com quem estiver concordando com elas. Tanto que no meio dos 7 anos, o anticristo mata as duas testemunhas. Aí começa a tocar o terror de que o pastor Marcelo trouxe ali para nós naquele Tá. momento. Ok. Aí vamos pro 18. Vamos. Tem uma pergunta ali, ó, da Sofia, se é nesse momento que os 144 mil estarão pregando. Os 144 mil estarão pregando durante todos os 7 anos. Na primeira metade, na segunda. Item 18.
julgamento das trombetas. Uma vez que os selos tenham sido rompidos e que essas coisas estejam acontecendo, os juízos de Deus vão se tornar mais duros, mais severos, que são então os juízos das trombetas. É por isso dizer que os selos não foram abertos neste tempo, nem a trombeta. Porque para ter trombeta tem que ter acontecido o selo. E o que inicia o romper dos selos é a assinatura do anticristo com Israel pelos 7 anos. Então as 7 trombetas são o segundo momento dessas séries de juízos que estão registrados a partir do capítulo 8 de Apocalipse, né? E aí entramos no item 19, que é a segunda metade da tribulação. Quer que nós demos uma segurada e comentemos mais alguma coisa da primeira metade? Por quê? Na primeira metade, os 144 mil já estão pregando. As 2 testemunhas também. Mas no meio dos 7 anos, as 2 testemunhas são mortas. E ficam seu corpo exposto na rua durante 3 dias. E após 3 dias, elas ressuscitam e são arrebatadas ao céu. Pronto. Vai começar a segunda metade da tribulação. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá que eu tô louco para chegar no milênio. Então vamos. Então a segunda metade da tribulação, o nosso item 19. Nesse momento, a marca da besta que estava sendo oferecida na primeira metade como um símbolo de adoração a esse grande líder, agora passa a ser obrigada. Na segunda metade da grande tribulação... Aí que fica estreito, tá vendo? Exatamente. Para quem tá pensando em ficar, agora presta atenção que o negócio vai estreitar. Não é? Agora o bicho pega. Por quê? Agora todo mundo está entendendo, na primeira metade, que o pessoal está adorando ele e recebendo a marca voluntariamente, como uma escolha consciente de conexão com esse grande líder mundial. Mas as 2 testemunhas estão lá falando, não aceita, esse cara é a marca da besta, quem aceitar a sua marca perderá a sua... As 2 testemunhas estão passando os primeiros 3 anos e meio tocando terror. Por isso, o Paulo aos Tessalonicenses diz, quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá a repentina destruição. Porque aí começa um julgamento muito mais forte, que é o final das trombetas e o derramar das 7 taças da ira de Deus dentro da grande tribulação, da segunda metade da grande tribulação. E aí a marca da besta passa a ser obrigatória e vai ser tipo assim, camarada ficou, era crente da igreja, mas não tinha nascido de novo, ou o outro era judeu. Os exércitos do anticristo vão pegar essas pessoas e colocarem, pelo menos é o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Coloca essas pessoas diante da guilhotina, ou de uma faca, ou de alguma coisa, porque o texto diz que vai ser degolado quem não aceitar a marca da besta. Então, irmãos, isso é uma mensagem muito importante. Não é para aterrorizar e fazer o irmão vir para Jesus simplesmente por causa do medo, não é isso. Mas o Jesus em Lucas 21:36 está dizendo, irmãos, essas coisas têm que acontecer, mas é possível escapar delas. Percebe? Porque tem que acontecer, porque é para extirpar o pecado, para acabar com a iniquidade, estabelecer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos. Então tem que acontecer, não tem jeito. Mas ele diz em Ezequiel 18, que eu não quero que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, se convertam e vivam. Então a chamada e compreender essa mensagem é dizer o seguinte, tem salvação lá? Tem, mas o bicho vai pegar, meu irmão. Então você que está assistindo essa live ao vivo, ou você que vai assistir ela salva lá no canal do Ministério Pleno Louvor, ou lá na página, ou na minha página, irmão, essa palavra está sendo gravada para você entregar sua vida para Jesus, irmão. Você precisa endireitar a sua vida, você precisa parar com essa vida mais ou menos que você está vivendo, deixar de viver uma vida espiritual morna e ser 880 e tomar um jeito na vida. A gente precisa entregar a vida para Jesus, viver com Cristo e mudar de vida. Se não nascer de novo, não tem jeito. Né? Então a gente tem 2 opções, né? Ou você vai ser protagonista na festa das bodas, né? Exatamente. Sendo a noiva, ou vai ficar aqui fazendo marca, eu vou morrer por Cristo. Você vai morrer, mas você vai ser diferente lá. Porque você não vai ser noiva de Cristo, você vai ser convidado. Exatamente. Vai estar lá, vai ter as bênçãos, mas não vai ser a noiva, não vai ser a esposa. Né? Não vai ser esposa, poxa vida. E hoje, aqui, você que está aqui, são 51 pessoas. Deus está chamando você para ser esposa hoje. Hoje ele está te pedindo de casamento. E o que um noivo faz por uma noiva? Está lá em Efésios, né? Ele deixa ela gloriosa. Hoje é dia de nos tornarmos gloriosos em Cristo Jesus. Poxa vida, coloca a mão na cabeça aí, né? No que você está fazendo. As pessoas precisam acordar porque Jesus Cristo está voltando. Essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje não tem outro objetivo que não dizer volte-se para o Senhor. Estou chegando.
Vamos nessa. Seguindo em frente. Então, dentro desse momento, nós chegamos no item 20, a destruição de Babilônia. Por que que isso é muito importante para nós? Porque o Apocalipse 17, que você leu agora há pouco, 17:12, ele está falando que haverá, além dos 10 reinos, que nós já explicamos, haverá então uma Babilônia religiosa, que é um sistema religioso da grande tribulação que será ecumênico. Ah, pastor, é o ecumenismo de hoje? Se é o ecumenismo de hoje, eu não sei. É o que eu quero dizer, porque senão a gente fala que é, a pessoa vai falar assim, ah, toda forma de ecumenismo que tem hoje é o governo do Satanás. Aí o pastor Marcelo é convidado para pregar na formatura de um Não dos pode. irmãos da igreja, chega lá, vai estar o camarada que é espírita ministrando, que é católico, sei lá, o outro, da Testemunha de Jeová, e aí você não pode abençoar o seu membro da igreja, porque os irmãos vão falar que você está participando do culto ecumênico, que é do Satanás. Então eu tenho cuidado dessas coisas, para Muito que os bom. irmãos não misturem as coisas. Por quê? A Babilônia do Apocalipse 17 é a religião ecumênica da grande tribulação. É a religião que tem por líder o falso profeta, que tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, seu coração é satânico, já que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E ele fala como dragão. Então, as religiões serão unidas. Você vai ter na grande tribulação o equivalente espiritual das Nações Unidas. Vai ter as religiões unidas. Vai ser uma maneira de unir as três fés, ou as três fés monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. E aí, quando virem que islamismo, cristianismo e judaísmo se uniram, isso será um grande um estalo para que as outras religiões se fundam nessa coisa. Então, a Babilônia do Apocalipse 17 são as religiões. Eu tenho até um vídeo lá no canal mais detalhado sobre isso, se alguém quiser assistir. Mas a gente fala aqui para poder dar uma compreensão. Essa mulher, ela está vestida, as vestes dela, em Apocalipse 17, versículo 1, 2 e 3, elas são semelhantes às vestes do sacerdote do Antigo Testamento, porque ela tem um aspecto religioso, ela é a religião. Ela tem um cálice de ouro, que simboliza a fé, mas só que dentro desse cálice está toda a corrupção com o qual ela se prostituiu. Ela está assentada sobre muitas águas, que de acordo com o versículo 15, são povos, nações e multidões. Ou seja, a religião é uma manifestação que domina o mundo inteiro, porque longe de tecer qualquer crítica aos políticos, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou político, mas é o seguinte, quando você junta política e religião, você tem o controle das massas. Esse é o grande ponto. Sim. Por isso o anticristo é o líder político, o líder econômico, e o falso profeta é o líder que vai conduzir essa religião ecumênica a adorá-lo. Então, política e religião. Porém, o versículo que você leu aí, a partir do 10, 11, 12 do Apocalipse 17, pastor Marcelo, ele diz que esses 10 reinos, os impérios do mundo, eles odeiam a religião que fez a ascensão do anticristo. Então ela vai só cumprir um papel, ela vai só cumprir um propósito, porque depois que a religião estiver unida numa só, ecumênica, e endossar o anticristo como grande Messias, grande Mexiá, ela terá cumprido seu papel e não terá mais serviço. E aí, se a gente continuar lendo a passagem que você leu, vai dizer que os impérios do mundo e o anticristo vão destruir a religião na segunda metade da tribulação. Por isso que nós estamos no item 20, que é a destruição da Babilônia. Porque então, uma vez que ela tenha servido ao seu propósito nos primeiros 3 anos e meio e endossado o anticristo como um líder espiritual que todo mundo está esperando, porque ele vai ser o grande Messias para os maometanos, o grande Messias para os judeus, o grande Messias para os cristãos, o grande Buda para o Hare Krishna, e por aí vai. Então ele será tudo para todos neste momento. Uma vez que ele faça isso, eles vão destruir a religião. Então a segunda metade da tribulação é sem religião. Você ia falar? Pode falar. Não, tem uma pergunta aqui, mas eu não entendi. O símbolo seria de uma mulher? Eu não entendi a pergunta. Mulher. Seria de uma mulher. Porque a instituição religiosa, ela é sempre tratada por virgem, por noiva. Uma vez que ela adultera com outros deuses, ela perde essa conotação da pureza. Ela é chamada de mulher no sentido que agora então ela já não é mais moça, não é mais virgem, não é mais pura, nesse sentido. No sentido de que ela não se preservou para o seu Senhor. Era para ser a religião verdadeira, porque a religião era para ser um negócio bom, né, pastor? O que é religião? Religião é religar o homem a Deus. E ela mostra justamente que a tentativa da religião ela é falha, no sentido que a única maneira de nos ligarmos a Deus é através do sacrifício de Cristo, seu Filho. Portanto, é uma referência à mulher no sentido de religião, né? Tá, ok. Tem mais uma pergunta aqui, tá junto com o assunto, ou a gente pode prosseguir? Você manda, o que você falar para fazer aí, eu estou à disposição. Seria o significado dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor?
Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor são os 10 chifres aí, de Apocalipse 17, que vão destruir a religião. Tá. Ok, respondido. Item 21. Item 21. Voltando aqui. O julgamento das taças, Apocalipse 16. Bom. Porque aí, se os selos estiveram pegando, a trombeta teve pegando, o negócio teve ruim, agora na grande tribulação haverá chagas mortais sobre todos os homens. Mas uma coisa muito interessante no capítulo 16, diz que o julgamento das taças é especificamente sobre quem aceitou a marca na mão direita ou na testa, na fronte. Ah, É é muito interessante. específico para isso. Porque o juízo de Deus na segunda metade, ele é porque aconteceu o seguinte. No meio dos 7 anos, cumpriu-se o texto de Apocalipse 12. O Satanás, que agora vai ser chamado não de serpente, mas de dragão, vai com seus demônios tentando acessar o terceiro céu, porque hoje ele tem acesso às regiões celestiais, chamado segundo céu. Naquele momento ele é barrado, está em Apocalipse 12, tá, pessoal? Ele é barrado por Miguel e seus anjos e expulso definitivamente à terra. Aí dentro das trombetas é dito. Aí é uma coisa importante de se dizer, pastor, você fala assim, pastor, mas você falou das trombetas, mas não deu esse detalhe todo, e agora você está dando. Se vocês me permitirem, isso está detalhado no meu livro, Escatologia Sim, Esperando sim. para o Nosso A Tempo. gente, Então, a gente vai falar dele. esses detalhes que eu estou falando estão lá mais em minúcias. Então, dentro das trombetas foi dito, porque cumpriu-se o meio dos 7 anos da tribulação. Ai dos que habitam a terra, porque agora o Satanás está expulso mesmo do segundo céu e vai à terra. Então, ai dos que habitam a terra, porque o Satanás está indo aí com grande fúria. Então, naquele momento, pastor Marcelo e demais irmãos, o anticristo, que é um camarada endemoniado até o meio dos 7 anos da tribulação, dali para frente ele passa a ser possuído pelo próprio Satanás. Aí o cão pega, aí o negócio é terrível. Aí ele profere palavras de blasfêmia contra Deus. A perseguição aos judeus e a quem falar de Jesus vai ser muito mais intensa e declarada. Declarada. Por isso, nesse momento, Deus começa a derramar então as taças da ira sobre o anticristo, seus exércitos e quem receber a marca. Por isso que os juízos vão... Tem uma irmã perguntando aqui, os selos, as trombetas e as taças são eventos sequenciais ou são paralelos? A Bianca lá assiste lá os meus vídeos no canal. Então, Bianca e demais irmãos, é uma ótima pergunta, porque existem duas leituras dos selos, trombetas e taças muito importantes para nós, essas duas diferenças da leitura não altera o que eles têm o propósito de fazer e de cumprir. Existe uma leitura de que os selos, trombetas e taças são sequenciais, portanto 21 juízos, e existe uma leitura de que eles sejam paralelismos. Tá. O que é isso? O que é Acontece o ao mesmo tempo. paralelismo profético? Acontece ao mesmo tempo. Então, os selos seriam todo o juízo da tribulação, só que as trombetas, os toques das trombetas seriam esses juízos contados de forma ampliada e as taças mais detalhadamente ainda. Então, independente das duas leituras que se façam, dos selos, trombetas e taças, eles são os juízos de Deus derramado dentro da grande tribulação, que são os 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. Inclusive, pastor Marcelo, algumas pessoas costumam até fazer uma separaçãozinha nesses termos para deixar ele mais claro. Chamam os primeiros 3 anos e meio de tribulação e os segundos 3 anos e meio de grande tribulação. O que também não altera nada da informação, porque os 7 anos é a última das 70 semanas de Daniel, são os 7 anos dos juízos de Deus. Então o importante é que a segunda metade dos juízos, sendo eles, Bianca e demais, sequenciais ou não, eles são especificamente sobre aqueles que receberem a marca da besta. Aí vai estar declarado a ira de Deus manifestando-se sobre eles. Tá. Tem uma outra pergunta aparecendo aí muito boa que ajuda, que vai responder à entrada do milênio. Então, se alguma nação vai resisti-lo. Vai. Isso, Pode responder ela. Então tá. Que inclusive vai dar o gancho para o nosso item 22, realmente. Então, muitas nações vão se opor ao anticristo. Muitas nações. Muitas nações não vão concordar com a perseguição que ele vai infligir aos judeus nessa segunda metade e vão lhe fazer oposição. Que isso, pastor? Onde é que está isso? Em Zacarias capítulo 14. Várias nações vão ser oposição ao anticristo. Tanto que quando Cristo volta no item 22, que aí então eu já entro comentando o item 22. O item 22 é o aparecimento glorioso de Cristo.
No item 22, cumpre-se Apocalipse 1,7, que todo olho verá, Mateus 24, que todo olho verá, Mateus 25, que ele separa à direita as nações ovelhas e à esquerda as nações bodes. Isso é muito profundo de estudar detalhadamente. Cabe uma live só para esse momento do Mateus 25. Mas, para a gente seguir na nossa cronologia proposta, nesse momento, essas nações estão fazendo oposição ao governo do anticristo para aquilo que a Bíblia vai chamar no Apocalipse de Armagedon. O Tá. Armagedon é a mesma palavra no Antigo Testamento hebraico chamada de Megido ou Meguido. Cada um vai pronunciar de um jeito, isso não tem problema. Quem fala Megido, quem fala Meguido. É o mesmo evento, o Armagedon, que é o confronto das nações no Vale de Josafá, no Oriente Médio. E aí cumpre o item 22, que é Cristo voltando. E aí a gente entra automaticamente no item 23, que é o Monte das Oliveiras e a sua Tá. importância em Israel. Mas aí a gente segura, tá? Pô, Eu quero, vamos fazer o seguinte, a gente parou no item 21. 21. Tá, o 22 não ficou muito claro ainda aqui, Tá bem. aqui para mim, e eu acho que já vai dar uma boa quantidade de perguntas para a próxima semana. Opa, tá Eu acho que vai ser muito legal. Pastor, eu queria te perguntar algo agora relacionado à tua forma de explicar. É simples da gente entender. Eu quero saber se você usou essa mesma linguagem para você escrever no teu livro. Se a gente Sim. vai ler e vai entender da mesma forma, ou se escreveu de uma forma que é de difícil entendimento. Uma muito, muito boa pergunta e obrigado por essa pergunta. Porque é o seguinte, a preocupação durante a escrita do livro foi que ele servisse de manual de pesquisa para o pastor Marcelo, para o estudante de teologia, mas que fosse uma linguagem acessível ao leigo e que ele contivesse desde o assunto dos sinais. A Tayane está falando aí, é o pedagogo, aí naturalmente eu tenho a prática da didática. Foi permissão de Deus. Então, veja, o livro começa a cobrir os sinais e vai até o estado eterno, com uma linguagem muito clara. Eu não estou sendo técnico no livro. E aí eu tinha essa preocupação se eu atingir isso no livro ou não. E aí eu acabei criando uma playlist lá no canal com o nome Depoimentos. Aí tem 4 ou 5 vídeos de pessoas que já têm o livro. E aí o que me alegrou o coração demais e agora correlaciona com a sua pergunta é o fato de que o depoimento desses irmãos no vídeo foi: a linguagem do livro é clara, é didática, até quem não conhece de escatologia está compreendendo porque estão compartilhando o livro em casa com sua família. Então, eu acho isso importante, eu acho isso muito importante. Então a linguagem do livro não é técnica. Se eu estiver usando termos teológicos em comum aos irmãos, vem a explicação detalhada, porque pode ser que em algum momento seja necessário utilizar, por exemplo, se em algum momento for preciso citar lá arpazô, que arpazô é a palavra que aparece em 1 Tessalonicenses 4,17 para arrebatamento. E por que talvez em algum momento seja preciso citar essa palavra do grego? Porque ela significa arrancar a pessoa de assalto depressa e rapidamente. Mas se eu citar em algum momento, que vai aparecer em alguns momentos no texto, ela vem acompanhada da explicação de por que se está fazendo recorrência naquele momento a um original grego, por exemplo. Então a linguagem do livro é clara, o leigo pode pegar e vai entender muito bem. Ok, então olha assim, eu gostaria que você me mandasse, pastor, o link desses vídeos, desses depoimentos, para eu colocar num grupo que eu formei de pessoas que estão interessadas no seu livro. E se comprar aqui junto com a gente, se for da nossa igreja aqui, você vai mandar tudo para mim e eu vou distribuir para eles. Então vai ficar um pouco mais barato. Então, eu queria que alguém colocasse o link do grupo aqui, para se alguém quiser entrar nesse grupo, entra e lá a gente vai dar as coordenadas para você poder então fazer o pagamento e a gente enviar o livro para você. Lembrando Esse livro, então, ele é... Desculpa, pode falar, pastor. Lembrando que é para você que mora aqui na nossa região, você que é da nossa igreja aqui, para que a gente não tenha também o custo de ficar enviando pelo correio. Pode falar, professor. Era dizer, complementando, que são 20 anos de pesquisa em escatologia. E durante esses 20 anos, e inclusive nesse momento, quando nasce o livro, a grande preocupação foi justamente porque eu acho que vocês estão vendo aqui, a minha estante ela vai até o chão, e eu tenho uma outra dessa.
com livros de escatologia que me abençoaram muito, mas que eu sei que se o leigo pega, ele não entende nada que está falando ali, porque é uma linguagem para o estudioso do tema. Então isso me permitiu que no processo, olha, uma pessoa que tem o livro está botando depoimento aí, só que subiu rápido aqui para mim, não sei se aparece para você aí. É que está acabando a live aqui, ó. O livro então é tá, excelente, o pastor Rodrigo é um excelente professor, dedicadíssimo no que faz. Eita. Conheço há mais de 15 anos e sei da sua dedicação. Ulisses, muito obrigado pelo seu depoimento. E eu tenho conhecido o professor, e todos nós estamos conhecendo agora, e vamos acabar de conhecer ele aqui, porque está acabando o tempo. Viu? Então, Panorama Escatológico 3, semana que vem? Isso aí, fechadíssimo, estamos combinado, à disposição. Então. E que os irmãos tenham essa coisa. E já acabou o tempo, amigão. Já acabou o tempo, então... já. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, quinta-feira, 21 horas, Panorama Escatológico 3. Deus abençoe.